Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar do Santos Futebol Clube nesta terça-feira, dia 28, né? Jogo noturno na Vila Belmiro, o jogo da volta contra a Universidade Central da Venezuela, né? É... Acabou até sendo um amistoso de luxo, né? Porque o Santos venceu o primeiro jogo lá, o 4-1, tá? Praticamente garantiu a classificação na Venezuela, né? E esse segundo jogo aqui, o Cuca optou na escalação que saiu jogando, optou por fazer 4 mudanças, né? Depois acabou no segundo tempo voltando com os titulares, né? Os 4 titulares que ficaram no banco, tá? E aí conseguiu construir, tá? Principalmente no segundo tempo, com uma certa tranquilidade, mesmo ainda mostrando, né, problemas defensivos, né, conseguiu aí construir um placar de 4-2, tá? Então, somando o placar agregado, o Santos acabou fazendo 8-3 no confronto, né? Somando os gols que o Santos fez e tomou na Venezuela, com os gols que o Santos fez e tomou na Vila Belmiro. Então, um placar agregado de 8-3, o Santos avança, né, às oitavas de finais da Sul-Americana e, né, a sorteio da Comebol designou para este confronto, né, que o Maracás do Equador fosse o time que fosse esperar, né, o vencedor desse confronto. Então o Santos vai enfrentar o Maracás, né, do Equador, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, a Comebol ainda vai definir as datas, porque ainda não está definido, né, exatamente quando que esse confronto vai ser, tá? Mas antes de partir para o jogo, né, é impossível, eu não tenho o hábito de ficar gravando todo o santo dia, né, assunto sobre o Santos e tudo mais, né? Então eu sempre deixo para puxar algum assunto espinhento quando chega o jogo do Santos, né? E, obviamente, de novo, os bastidores do Santos, tá? Ele acaba chamando a atenção de forma negativa, tá? E a mídia fica destacando isso de forma negativa porque o Santos pede, né? O Santos tem coisas que acontecem no Santos que infelizmente acaba chamando a atenção, né? Não de forma positiva, mas de forma negativa, né? Então, né, após o jogo contra a Chapecoense, né, houve, né, um vazamento de uma suposta discussão, né, no intervalo do jogo e também um pós-jogo dentro do vestiário, né, envolvendo, né, o nosso digníssimo jogador de pôquer, Neymar, né, que supostamente teria dito, né, utilizado palavras pesadas, tá, contra os mais jovens, principalmente Gabriel Bom Tempo e João Anania, né? Enfim, o Gabriel Bom Tempo no final do jogo de hoje, né? Ele disse que não foi nada demais, é cobrança normal, né? Tipo, visando a incentivar o time, a levar o time para frente, né? Mas muitos noticiários diziam que não, foi uma coisa pesada, né? Enfim, eu não quero muito entrar em detalhes porque eu concordo que vazamento de coisas internas do clube não é legal. Ainda mais de vestiário durante o jogo, sabe? Não é, realmente não, isso aí é uma coisa que não deveria acontecer, tá? Concordo que realmente para, sabe, a manutenção de um ambiente é, positivo, saudável para poder você trabalhar e poder alcançar o seu objetivo, tá? É importante que o que acontece no vestiário fica no vestiário, tá? Não deve ser divulgado, não deve ser propagado, né? Mas acontece que o Santos está vivendo uma situação administrativa e de gestão tão ruim, tá? E eu acho que esses vazamentos, eles acontecem, eles principalmente têm dedo, né, de uma crescente oposição que está tendo aí dentro do clube, tá? Evidentemente que
Toda a unanimidade é burra, tem pessoas lá dentro que não estão gostando nadinha de como as coisas estão sendo geridas, né? E talvez tenha partido por esse caminho de ficar vazando coisas que não deveriam ser vazadas, deveriam ser sacrossantas, sagradas, ficadas lá dentro, né? Mas enfim, provavelmente houve essa suposta discussão dentro do vestiário, coisa que acontece, que é normal no mundo do futebol, né? Mas não justifica no dia seguinte o nosso digníssimo jogador de pôquer, por exemplo, apareceu no dia seguinte ao jogo contra a Chapecoense, haveria um chamado treino degenerativo, né? Só para os jogadores que atuaram durante a partida, aquele treino para relaxar a musculatura e tudo mais. O Neymar teria comparecido lá, né, insatisfeito com um suposto vazamento que ocorreu, né? Nas primeiras horas pós-jogo já saiu essa notícia na mídia, né? E não participou do treino, simplesmente teria saído das dependências do clube sem autorização, tá? E à noite procurou com um cantor famoso de pagode, né, que eu esqueci o nome, participado de festa e tudo mais, e isso, né, teria deixado alguns torcedores realmente chateados, tá? Mas a própria diretoria do Santos negou que ele tenha saído sem autorização. Enfim, é uma passada de pano sem tamanho, né? E não participou, ele não participou do último treino, né? Apareceu no CT Repelé com o seu pai e parece, né, muitas informações ditas por vários setoristas que cobrem o Santos, né, que o pai do Neymar teria falado grosso com o Marcelo Teixeira, que se esse tipo de coisa acontecesse de novo, ele pegaria o filho dele e iria embora, né, sem que o Marcelo Teixeira sequer retrucasse, que ele concordava que esse tipo de vazamento não é normal, né, mas que tomaria providências para isso não acontecer mais, né, mas que pelo menos conversasse olho no olho com o Neymar, né? Perguntaria se o Neymar ainda está interessado em seguir com a carreira de jogador de futebol, independente do que o pai dele acha ou não, né? O cara está com 34 anos, precisa comparecer com o pai no CT para poder falar grosso com o presidente do clube. Nossa, é uma bagunça que só o Santos Futebol Clube, viu? Assim, desse jeito, realmente não dá. Realmente não dá. Não participou do último treino, mas foi relacionado para o jogo de hoje e entrou no segundo tempo. Pronto. Simples assim, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. No caso, quem está fazendo o papel do, entre aspas, quem tem juízo é o Santos, né? E não um jogador, e não um atleta. Não, se pode chamar de atleta. É um atleta profissional do pôquer, pelo que eu estou dizendo, mas não do futebol. Mas vamos lá. Vamos pro jogo agora, tá? Não podia deixar esse assunto para deixar batido, já falei aqui, agora vamos pro jogo. O Cuca, ele, aproveitando desse placar de 4-1 que ele construiu na terça-feira passada lá na Venezuela, ele fez algumas modificações do time, óbvio, para dar um pouco de ritmo de jogo para aqueles que pouco atuam, para averiguar, para avaliar como é que estão, né? Um reserva o outro, tal. Então ele não repetiu exatamente a mesma formação do jogo da Venezuela, o habitual que ele normalmente usa, né? Então ele fez algumas modificações ali, manteve o Gabriel no gol. Para a lateral direita ele tirou o Igor Vinícius e colocou o Gabriel Menino, né? Na zaga ele tirou o Lucas Vinícius para colocar o Adonis Fria, manteve o João Ananias, né? E na lateral esquerda o Escobar, né? No médio volante ele jogou com o Ilharão de primeiro volante e o Christian Oliva de segundo volante, tá? Aí numa linha de 3 ali no meio de campo, né, com 2 meias jogando mais aberto e um centralizado, ele manteve o Roeja centralizado, né? Colocou o Barreal pela ponta esquerda, tá? Aqui na ponta direita ele colocou o Miguelito, tá? Né? Foi a alteração que ele fez também, né? Tá? Deu mais uma oportunidade aí pro Miguelito, né? Tirando o Gabriel Bom Tempo do time, né?
e jogou com o Gabigol de 9, né? Ou de falso 9. Então foi mais ou menos uma formação 4-2-3-1, tá? Então ele acabou os titulares que ele vinha utilizando efetivamente, saiu o Neymar, saiu o Bom Tempo, saiu o Igor Vinícius e saiu o Neymar, Bom Tempo, Igor Vinícius e o Lucas Veríssimo, tá? Esses 4 jogadores, tá? Então, com menos de 1 minuto de jogo, o Santos já tomou gol, uma falha grotesca do Adonis Frias, mostrando mais uma vez que ele não tem condições nenhuma de vestir essa camisa do Santos, tá? Não tem condições, tá? Eu até nem tanto, não falo nem tanto pela falha dele, né? Foi logo uns 20 e tantos minutos, né? Eu até perdi esse gol, que eu tava me ajeitando aqui, preparando algo para comer, né? Depois, quando eu voltei para frente da televisão, já vi lá 1-0, falei, meu, já começou mal. Depois vi o gol, mas tudo bem, começo de jogo, o corpo ainda tá frio, né? Tudo bem, talvez faltou alguém gritar para ele, tudo bem, mesmo assim faltou ele chutar a bola para lateral, já que ele estava de frente para o seu próprio gol, né? Enfim, é falha, mas o decorrer do jogo mostrou que ele é um jogador que no duelo mano a mano ele é perigoso deixar ele no mano a mano, porque ele perde a maioria do duelo, ele não tem senso de posicionamento, ele não tem senso de antecipação, enfim. Cara, é, não dá. Simplesmente, sabe, pagar 3,5 milhões de euros para esse cara, é, realmente foi uma roubada, não dá. A zaga, torço para que a zaga daqui ao final do ano não aconteça nada com o Lucas Veríssimo e com o João Ananias, que é a melhor dupla de zaga que a gente tem disponível para jogar, tá? E ok, tomou 1-0, o Santos foi um time que não é que deixou de faltou criar situações, criou bastante situações. O Gabigol hoje, né, que falo, né, quando ele joga numa formação de ataque junto com o Neymar, ele acaba sendo bastante prejudicado, porque ele é um jogador que gosta de sair da área. Com a presença do Neymar no time, ele é obrigado a ficar mais dentro da área, e aí ele não rende tanto quanto ele rende quando ele tem mobilidade, né? Quando ele tem ação, como ele tem mobilidade. E ele teve bastante mobilidade hoje. Faltou calibrar o pé, faltou a última bola, porque ela chegou, tá? Mesmo o Santos não fazendo uma grande partida, o Santos cometendo muitos erros de passe, né? Se o William Arão é um de saída de bola horrorosa, senso de colocação também, sabe? Nossa, não dá, demais, sabe? Atrapalha, inclusive, o seu companheiro ali, o Cristo Oliva, né? Que é muito bom volante, mas, cara, às vezes o Cristo Oliva tem que ficar mais retraído, mais atrás ali, porque o William Arão, sabe? Deixa a desejar. Mas mesmo assim, a bola estava chegando lá na frente, tá? O Roezer, que jogou bem, tá? O Barreal tá pegando o corpo, tá, sabe? Tá voltando àquela forma antiga, tá? Mesmo jogando num lado que não é o lado que ele a princípio gosta bastante, mas ele tá se firmando como ponta de esquerda, jogando ali como aberto pela ponta esquerda, né? Hoje também não teve, pelo menos no primeiro tempo, não teve a presença do Neymar ali para ficar indo para o lado dele também, embarreirando ele, né? Mas enfim, né? E o Gabigol teve pelo menos umas 3 chances de gol, mas assim, dentro da área, pequena área, e sabe? E a finalização, e na hora de finalização, deixava muito a desejar, tá? Deixava muito a desejar. E o Miguelito, ele sofre também jogando aberto pelo lado direito, porque a função onde ele se sente à vontade jogar é justamente no lugar onde está o Roezer, ele joga mais centralizado, tá? Ele fez jogos bastante interessantes após a convocação da Copa do Mundo, o Santos já jogou mais 3 ou 4 partidas, né? E jogando ali mais pelo meio. Então, o Miguelito, né, se o Santos tivesse um elenco, vamos dizer assim, coeso, bem montado, o Miguelito seria ali o substituto imediato do Roezer, né? Mas, enfim, o gol de empate saiu com o Miguelito, mesmo o Miguelito não tendo uma noite muito boa, né? Teve 2 tentativas, 2 finalizações do gol, tá? E numa delas o goleiro abafou, fora da área, na outra, né? Ele já no final do primeiro tempo, né? Eu acho que foi uma inversão de bola se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que foi uma inversão de bola do Cristo Oliva para ele, né?
Não, no caso ele recebeu um passe em profundidade do Gabriel Menino, que jogou ali pela lateral direita. Aliás, o Gabriel Menino no primeiro tempo jogou muito bem, tá? Sabe? Teve uma participação ofensiva muito boa, seria premiado mais lá na frente com gol, né? Teve essa assistência que ele deu pro, pro, pro Miguelito, né? Mas vou chegar lá. Mas ele deu assistência pro Miguelito, o Miguelito entrou na área, né? Ajeitou pro pé esquerdo, não deu um chute tão forte, né? Mas aí o nosso nobre goleiro da Universidade Central, tá? O Schiavone, ele facilitou, né? Cometeu uma falha terrível, né? E o Santos acabou fazendo o seu gol de empate, né? Numa outra jogada, mais uma vez, né? O Barreal jogando muito bem, né? Uma bola invertida dentro da área para ele, o Barreal simplesmente ajeitou pro Gabigol. O Gabigol chegar batendo de primeiro, o Gabigol ainda foi querer tentar driblar o zagueiro, enfim, já praticamente na pequena área, perdeu um gol feito, tá? E assim, o Santos, mesmo não tendo, jogando um futebol bom, né? Mesmo não jogando tão bem, o Santos conseguiu pelo menos aliviar a pressão, empatando o jogo no final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo a coisa melhorou, porque o Cuca, né, ele trouxe os titulares, né? É uma situação que se a coisa tivesse melhor, se a maré tivesse a nosso favor, os reservas, né? Esse time misto compensaria lá e buscava a vitória. Mas aí o Cuca preferiu não arriscar, tá? E já no intervalo ele já promoveu, ele já trouxe o Lucas Veríssimo pro lugar do Adonis Frias, tá? Trouxe o Gabriel Bom Tempo pro lugar do Ilharão, tá? Trouxe o Neymar pro lugar do Miguelito, tá? E já começou o segundo tempo assim, tá? Então o Neymar jogando mais centralizado, o Roezer saindo da posição que ele gosta para jogar mais aberto pela direita, né? Tá? E qual foi a outra substituição que ele colocou, né? O Neymar no lugar do Miguelito e o Gabriel Bom Tempo fazendo, né? Jogando, contribuindo para o ataque, né? Sendo mais um homem de meio de campo, mas contribuindo bastante para o ataque, né? E logo de cara o Neymar fez uma ótima assistência de novo pro Gabriel, porque o Gabriel perdeu um quarto gol feito, tá? Realmente tava demais hoje. Realmente hoje o Gabriel, sabe, não tava com o pé cabribrado, não, tava demais. Então, se não foi com o pé, foi na cabeça, né? Tá? Uma jogada ali na direita do, do Roezer, tá? Ele aguardou a passagem do Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo entrou no segundo tempo, entrou muitíssimo bem. Como na Sul-Americana, o Gabriel Bom Tempo ainda está usando a camisa 49, né? Tá? Porque foi escrito na competição da Conmebol como camisa 49, né? E não pôde voltar a camisa 8. Pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele está podendo usar a camisa 8 porque o Santos rescindiu o contrato com o Tomás Rincon. Então, o Ruiz esperou a passagem do Gabriel Bom Tempo na linha de fundo, tá? O Gabriel Bom Tempo, né, tentou fazer o cruzamento, a bola ainda bateu na zaga, né, subiu, matou o goleiro e na segunda trave o Gabriel finalmente estava conseguindo fazer pé, fez de cabeça, fez o terceiro gol do Santos, né? E aí a coisa começou a se caminhar para uma vitória relativamente fácil, tranquila, porque voltou, né? Voltou, né, a formação titular praticamente, né? Numa linda troca de passe após o gol, né? Bola saindo lá de trás, bola passando de pé em pé, com o Neymar colocando o Gabigol na cara do gol, né? O Gabigol bandou, chutou a bola por baixo do goleiro, mas a arbitragem, né, o VAR pegou um impedimento, uma coisa mínima, né? Foi um golaço pela jogada, né? Envolveu 5 jogadores praticamente, né? A partir do momento que houve a roubada de bola lá atrás, tá? Mas infelizmente o gol acabou sendo, né, anulado, né? Então, uma pena mesmo que esse gol tenha sido anulado, porque
eu gostei muito da troca de passe. É uma raridade ter essa troca de passe, né? Mas eu gostei muito dessa troca de passe, tá? E aí veio... no caso, o gol do Gabriel foi 2-1, eu falei 3-1, foi 2-1. O terceiro gol foi do Gabriel Menino, compensando uma noite muito boa que ele estava tendo, né? Foi jogando ali para ajudar na lateral direita, né? Uma toca de passe pelo lado esquerdo, o Gabriel fez o triângulo com o Barreal, né? Na saída do goleiro ele chutou, né? A bola desviou no goleiro, tocou no travessão e o Gabriel Menino de peito de pé fez o terceiro gol, tá? E aí a coisa praticamente se caminhou para uma vitória tranquila do Santos. O Santos ainda, né, numa cobrança de escanteio do Universidade Central, ainda tomou o segundo gol, né? O segundo gol do zagueiro Gonçalo Montes, né? Mostrando mais uma vez falhas defensivas aéreas do Santos, né? O Santos, o Cuca está tendo dificuldade para corrigir isso, tá? E até esqueci de falar o primeiro gol do jogo, né? O primeiro gol, né? A falha do Adoni Fria, do Sosta, né? Encobriu o goleiro, deu uma cavadinha por cima do Brasão e fez um bonito gol, né? Mas daí diminuiu, fez o segundo gol, né? O Santos ainda promoveu as entradas do Rony no lugar do Barreal e do Igor Vinícius no lugar do Roezer, né? Então ele fez uma dobra ali, né? Pelo lado direito com o Gabriel Menino e o Igor Vinícius, né? E, enfim, o Rony já chegou a entrar numa bonita troca de passe. O Rony chegou a entrar na área, chutou torto de perna esquerda, bateu para fora, né? O Neymar entrou bastante bem no jogo, né? Então, apesar das críticas que eu falo para ele, eu digo, procuro ser franco, procuro ser sincero. Se jogou bem, ok, tá? Vou reconhecer que jogou bem, mesmo não fazendo gol, mas pelo menos jogou ali na posição de 10, né? E conseguiu, né? Pelo menos não comprometeu. Então jogou bem. E do outro lado, um adversário fraquíssimo também, né? O que ajudou bastante, tá? E o quarto gol acabou saindo no acréscimo, né? Uma bonita jogada do Gabriel Dom Tempo. O Gabriel Dom Tempo entrou muitíssimo bem no jogo hoje, tá? Ele teve participação no segundo gol entrando pelo lado direito do ataque e teve essa participação no quarto gol indo pelo lado esquerdo, né? Praticamente chegou na linha de fundo e não cruzou a bola. Ele fez uma assistência na cabeça do Rony, né? Para fazer o quarto gol, tá? E o Santos praticamente, tá? Ganhou o jogo com uma certa tranquilidade a partir do momento que os titulares vieram, né? E passaram a comandar o jogo, tá certo? Então foi isso. Vitória de 4-2 do Santos. O Santos avança para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Boas atuações do Gabriel Menino. Gostei da atuação do Gabriel Menino. Gostei, tá, da atuação no primeiro tempo do Barreal e do Roezer. O Gabigol perdeu, sabe, chances claras de gol, pelo menos mais 7 ou 8 finalizações dentro da área para fazer apenas um gol, tá? Muito pouco, tá certo? E no segundo tempo, o Bom Tempo entrou muitíssimo bem, o Neymar também entrou bem, tá? E o Lucas Veríssimo deu, né, a tranquilidade necessária lá na zaga, porque aí ele montou zaga com o João Ananias, e já falei, espero que essa dupla persevere até o final do ano, né? Porque se machucar, ferrou. As opções não são nada boas, né? Além do Adonis Fria, você tem o Luan Pérez, sabe? É outro desastre também, tá? Então é isso. O próximo jogo do Santos agora, o final de semana que vem agora, jogos da Copa do Brasil, tá? São jogos do mata-mata da Copa do Brasil. Deixa eu ver que fase que é. É a fase oitava de finais, tá certo? Então o Santos vai jogar no sábado à noite, tá? Contra o Remo na Vila Belmiro, tá? O roteiro definiu que o Santos manda o primeiro jogo, tá? Na Vila Belmiro. E na terça-feira seguinte, o Santos vai a Belém do Pará para enfrentar novamente o Remo pelo jogo de volta, né? E, bom, é impressionante, né? A CBF é impressionante, cara. Marca um jogo aqui no estado de São Paulo
e marca um próximo jogo 3 dias depois, lá no norte do país, né? Eu não sei para que espremer a Copa do Brasil agora, fazer essas oitavas de finais agora e de forma espremida, com viagem, com tempo curto de viagem longa entre as cidades, né? Mas fazer o que, né? É isso aí, é o que tem, tá? E, me avisando, né? O terceiro cartão amarelo que o jogador de pôquer tomou, tá? O cartão amarelo que o Neymar tomou no jogo contra a Chapecoense, tira ele do confronto, tá? Do dia 9 de agosto, né? De que após enfrentar a, a após enfrentar o, o Remo, né? Vamos ver se tomara que se classifique, né? O Santos daqui a 2 domingos, sobre o seu mando, eu não sei se vai ser na Vila Belmiro ou se o Santos vai levar para algum outro lugar, o Santos vai pegar o Atlético Paranaense, o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Então é preciso tomar cuidado que o Atlético Paranaense, apesar de ser comandado por um cara chamado Odair Hellmann, e quando passou pelo Santos fez porcaria nenhuma, né? Está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Então todo cuidado é pouco. E o Neymar, em um jogo importantíssimo, né? Nosso digníssimo jogador de pôquer, estará fora porque tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Mas pode jogar esses confrontos aí contra o Remo, tá? Então fico torcendo, fico rezando para que daqui até lá chega de notícia de bastidores ruins, desagradáveis, chata, tá? Que o nosso digníssimo jogador de pôquer não apronta das suas, tá? Não chame atenção pelo extracampo, tá? E que a gente possa aí, né? Passar pelo Remo. Vamos ver, tá? O Santos no Campeonato Brasileiro, tá? Apesar de ter empatado contra a Chapecoense em casa, o Santos ele ainda subiu uma posição na tabela, por incrível que pareça, né? Ele subiu uma posição na tabela, começou a 20ª rodada na 15ª colocação, e mesmo com empate, subiu para 14º, porque o Internacional perdeu para o Atlético, justamente para o próximo adversário do Santos, Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, caiu 2 posições. O Grêmio não passou de empate com o Fluminense e o Vasco também não passou de empate com o Mirassol. Então o Santos está na 14ª colocação, tá? Mas tem que melhorar isso aí, né? O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, das três competições que o Santos tem a disputar daqui para o final do ano, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil, é onde estão os adversários mais embaçados de competir, tá? Mesmo que o Santos venha, sei lá, enfrentar um argentino no caminho pela Sul-Americana, né? Ou provavelmente pegar um time na zona de classificação da Libertadores na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, continua sendo prioridade, porque o Santos precisa se afastar da zona de rebaixamento, tá certo? Mas é isso, tá? Agora esperar o sabadão, tá? Santos e Remo, e ver o que vai acontecer. Pelo menos hoje, né? Este, entre aspas, amistoso de luxo, as coisas deram certo pro Santos, tá bom? Ótima semana para todos vocês, tá certo? Vocês tenham bastante saúde, tá? O trabalho de vocês rendam aquilo que vocês esperam, tá certo? E nos vemos nos próximos vídeos. Se gostou, dá uma curtida aí para me ajudar. Se achar necessário, compartilhe. E é isso aí. Nós estamos juntos. Até a próxima. Fui.